Nós queremos falar nessa noite sobre a bênção divina da normalidade. Este verso de Zacarias, na Bíblia NVI que eu li, está bem diferente da maioria das traduções da Bíblia, em vários idiomas, inclusive no português, onde na verdade, nas versões mais antigas dizia quem desprezará o dia das pequenas coisas? Quem desprezará o dia das coisas insignificantes? É uma pergunta e ao mesmo tempo trazendo uma resposta, dizendo que os que muitas vezes não veem nas pequenas coisas nada importante, ficarão alegres ao ver a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Esta palavra também no hebraico, ela permite a tradução prumo, aquele instrumento de pedreiro. Então, ao invés de ser a pedra principal nas mãos de Zorobabel, algumas Bíblias dizem se alegrarão, aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, se alegrarão quando verem o prumo nas mãos de Zorobabel. E nós já vamos entender o que esse verso significa. O homem moderno, essa sociedade, é sem dúvida alguma uma sociedade viciada em novidades. E por conta dessa sede por novidade, uma das principais características do homem moderno é a inconstância. Ele é inconstante nos seus caminhos, inconstante nas suas decisões, inconstante diante de Deus, inconstante diante dos homens. Por isso na prática significa que ele o tempo todo está tentando trocar as coisas, mudar as coisas, ele nunca está satisfeito, ele nunca consegue ficar muito tempo com uma determinada situação, com um determinado status, e ele logo quer mudar, ele tem um vício em que ele precisa mudar. Então, eles trocam de carro, trocam de roupa, trocam de telefone, muda de cidade, muda de igreja, troca de mulher, ou troca por outro homem, como está agora acontecendo. Enfim, as pessoas estão mudando, estão trocando como nunca. O que eu quero dizer é que nunca na história as pessoas estiveram com tanta necessidade, nenhuma outra geração teve tanta necessidade de não se conformar com a normalidade. Pare para pensar nas gerações anteriores, e não precisamos nem ir muito longe. Eu me lembro, no meu tempo de infância, eu me lembro de objetos na minha casa, utensílios na casa do meu pai, eu me lembro do liquidificador, eu me lembro da bandejinha de fazer o gelo, eu me lembro de alguns utensílios da casa que tem na minha memória como estando lá a vida inteira, porque por toda a minha infância aqueles objetos sempre estiveram lá, e eu cresci, me casei e ainda muitas vezes voltava ali para a casa do meu pai e muitos daqueles objetos ainda estavam lá. Hoje as pessoas são diferentes. Hoje objetos que estão em perfeito funcionamento são jogados fora simplesmente porque não está mais na moda. Os telefones são o maior exemplo disso. Todo ano eles lançam um novo telefone e quando você vai olhar a mudança é mínima, muitas vezes praticamente imperceptível, mas pessoas com telefones que têm ali menos de um ano, elas muitas vezes vão jogando para um canto lá da casa, várias pessoas têm antigos telefones lá guardados, jogados lá num canto, perfeitamente em funcionamento, simplesmente porque saiu um novo e a pessoa tem sede de novidade. As pessoas, a característica principal, uma das características principais dessa sociedade, do homem moderno, ele é viciado em novidade, ele não consegue ficar no mesmo lugar. As gerações passadas, eles ficavam gerações na mesma terra, na mesma cidade, no mesmo local. Eles ficavam anos e anos
com as mesmas coisas, e enquanto uma coisa servia, enquanto ela era útil, enquanto ela não quebrava, enquanto ela podia ser usada, ela era usada até o último. Mas não é assim que acontece. Para esta geração, a normalidade é entediante, é boring, é chato. Qualquer coisa que dure um pouco mais do que um mês, um ano, já é demais para esta geração. Eles sempre estão sedentos de coisas novas, e isso é trazido também para dentro do Evangelho, é trazido para dentro do cristianismo, da vida cristã. Vivemos a época onde um pregador, para ser convidado para pregar, para fazer uma palestra numa igreja, geralmente uma das perguntas que fazem para ele é qual é a sua história? Você é um ex o quê? Porque o que chama atenção nos dias de hoje é se o cara for um ex-feiticeiro, uma ex-prostituta, se for um ex-assassino, um ex-presidiário, se for ex-alguma coisa, as pessoas querem ouvir. Mas aí, se você perguntar para aquele irmão que foi crente a vida toda, teve a bênção de ser criado num lar cristão, é cristão desde criança, nunca se desviou, sempre foi fiel ao Senhor, sempre amou a palavra, cresceu, entrou para o ministério e agora está servindo ao Senhor com fidelidade há muitos anos. Isso é irrelevante para essas pessoas. Não, isso é boring demais. Não é isso que nós queremos é uma história aí de alguém que era alguma coisa muito ruim e de repente ficou muito bom. É isso que nós queremos. Nós trazemos isso hoje para os casamentos. Essa insatisfação com aquilo que é normal e a sede por romper com o normal e buscar sempre algo novo está destruindo famílias. Um casamento duradouro, um casamento que dure mais do que uma década, é visto com espanto. Hoje, quando nós dizemos que eu sou casado há 25 anos, parece que a gente fica até com vergonha de falar, porque as pessoas falam, o quê? Quanto tempo? 25 anos? E as pessoas ficam espantadas com aquilo. O quê? Você está casado há 30 anos? Que vergonha! Porque isso é totalmente fora do novo normal. As pessoas não querem essa normalidade, elas não querem a estabilidade. As pessoas querem estar sempre buscando aquilo que possa trazer satisfação. Um dos maiores comediantes do Brasil, Chico Anísio, ele declarou e disse o seguinte: quem é casado há 30 anos com Maria não entende de casamento, entende de Maria. Ele falou, eu sim, com meus 8 casamentos, eu sim é que entendo de casamento. Ele disse, você que é casado há 30 anos com a mesma pessoa, você não entende de casamento, você entende da tua esposa. Que inversão de valores, que inversão de valores. Nós podemos dizer claramente que Chico Anísio não foi especialista em casamento, mas especialista em divórcios. Ele foi especialista em destruir casamentos. Mas é essa a noção que as pessoas têm. E muitos hoje se tornam como a mulher samaritana, quando são perguntados sobre o seu marido, me chama, posso falar com ele? Ela fala, não tenho mais marido. E se fosse Jesus que estivesse ali, diria, eu sei, na verdade você já teve 5, não é? E esse que você tem agora já não é nem mais seu marido, você já até não acredita mais no casamento, já deu tanto errado na sua vida que agora você só junta mesmo os trapos, né, porque você já não acredita em mais nada. Quantas pessoas hoje são como a mulher samaritana? Justamente porque são incapazes de se conformar com a normalidade. Esta é uma geração caracterizada, viciada pela busca de novidades e pelo rompimento com a normalidade. A normalidade, ela é entediante, ela é chata, até que nós venhamos a perdê-la. Quando nós perdemos a normalidade, quando ela é nos tirada, quando ela nos é roubada, então nós passamos a valorizar e a entender o valor da normalidade. As princesas plebeias Diana e Meghan descobriram como eram felizes na sua normalidade. Elas não nasceram da nobreza, elas eram pessoas normais, faziam parte da normalidade da vida.
Diana era professora de crianças de creche, de pre-K, e Meghan era, não se pode dizer que ela era uma pessoa totalmente da normalidade, mas ela era uma artista, uma americana comum. E de repente essas pessoas agora, por meio do casamento, se veem dentro de um novo mundo onde aquela normalidade é radicalmente rompida. E elas descobrem rapidamente a infelicidade de perder a normalidade da vida. Rapidamente, não importa a riqueza que acompanha, não importa a abundância, não importa todo o luxo que acompanhou esse rompimento. O fato é que suas vidas foram rompidas na normalidade e elas se ressentem disto. A palavra que nós lemos aqui em Zacarias fala sobre exatamente um tempo onde a normalidade havia sido tirada da história de Judá. Essa nação que uma vez já foi o grande Israel de Deus, nas décadas anteriores, há mais de um século, na verdade, já havia sofrido uma divisão, perdeu a grande parte do seu povo numa divisão, onde dois reinos se formaram e se tornaram antagônicos por muito tempo e nunca mais se uniram. Depois disso, o último reino que sobrou, o reino de Judá, finalmente caiu nas mãos do rei da Babilônia como um castigo de Deus por eles não terem ouvido as mensagens dos profetas que os chamava ao arrependimento. Eles tiveram de repente a sua normalidade, a normalidade da vida destruída da noite para o dia. Eles tiveram sua cidade destruída, aquilo que era normal para eles, que era adorar a Deus, ir para o templo todo dia, ou uma vez por semana, com regularidade ou não. O fato é que o templo estava sempre lá, a religião, os sacerdotes estavam sempre lá. Aquilo era a normalidade da vida. E muitos não valorizaram aquilo. Muitos começaram a achar que aquele normal era chato demais e começaram a buscar outros deuses, começaram a buscar outras práticas, adorar deuses de outras nações. O rei que estava lá sempre, há várias gerações, aquele sempre foi um país governado por um monarca, e aquilo sempre deu estabilidade para o país, e então agora de repente o seu rei é preso, o seu templo é destruído, seus sacerdotes são assassinados, o povo é levado cativo para a Babilônia, e lá eles ficam por 70 anos, enquanto a terra de Judá fica deserta, com algumas poucas pessoas que sobreviveram, as casas, as grandes cidades todas destruídas, Jerusalém em ruínas. Aquilo em pouco tempo foi tomado pela areia, foi tomado pelos animais selvagens, foi invadido por outros povos, porque não tinha mais proteção. E por 70 anos eles têm agora o seu mundo virado de pernas para o ar. Eles estão agora há 70 anos vivendo sem independência, debaixo do jugo de um outro governante, um governante pagão. Eles até podem celebrar e adorar a Deus, mas eles não podem abrir templos. Os judeus dizem que a origem das sinagogas aconteceu exatamente nesse tempo. Foi quando, na verdade, eles, não podendo mais ter um templo ali, então, eles começaram a usar o que seria hoje como igrejas ou templos cristãos, eles começaram a usar exatamente nesse tempo. E ali então, nas sinagogas, eles começam a estudar, a se adaptar, porque a normalidade lhes foi tirada. Eles não estavam acostumados com aquilo, não era assim que funcionava, não era daquele jeito que era o seu culto. Mas agora eles tiveram que adaptar tudo, porque a sua normalidade foi abruptamente tirada deles. E eles agora por 70 anos é uma geração. Quem saiu jovem, agora já era idoso. Os jovens que saíram, a maioria dos que foram levados para a Babilônia, eram jovens. E esses agora já são anciãos, com seus 90 anos ou mais.
E eles agora já estão entendendo que aquilo ali, a normalidade nunca mais vai voltar. Eles estão desesperados porque também com a perda da sua cidade santa, com a perda do seu templo, para o judeu isso tinha um significado muito maior do que qualquer outra nação. Porque ali havia uma aliança de Deus com a terra de Israel, com o povo de Israel, com a cidade de Jerusalém mais especificamente. O próprio culto, todas as cerimônias de sacrifícios para perdão dos pecados não puderam ser realizados nos 70 anos na Babilônia, porque eles se reuniram para estudar a palavra, mas eles sabiam que os sacrifícios só poderiam ser feitos aonde houvesse o altar do Senhor, e eles não tinham mais o altar do Senhor, por isso eles não podiam fazer. Então eles tiveram a sua vida totalmente mudada, o seu normal foi totalmente tirado deles, e aí eles começaram a valorizar a importância de suas vidas normais. Quando olhamos para Zacarias nesse texto, é justamente no momento onde Deus cumpre sua fidelidade, sua promessa, e Ele ordena 70 anos depois, quando passados 70 anos, Daniel, que foi um desses jovens levados para a Babilônia, ele agora já bem velho, um dia ele está estudando o livro do profeta Jeremias, que foi o profeta que profetizou antes da destruição de Jerusalém, para que não acontecesse a destruição, mas o povo não ouviu o profeta Jeremias. E diz então as escrituras no livro de Daniel, que Daniel, estudando as escrituras de Jeremias, ele descobriu ali que o cativeiro de Israel na Babilônia duraria 70 anos. Ele olhou no calendário e ele viu, está chegando o tempo, nós vamos voltar à nossa normalidade. Nós vamos voltar a ter a nossa pátria, nós vamos poder voltar a ter o nosso templo. Então Daniel começa a orar a Deus e buscar ao Senhor em Daniel capítulo 9, para que Deus abra as portas para que tudo isto aconteça. E é justamente depois da morte de Daniel, Daniel não chega a ver isto acontecer, mas depois da morte de Daniel, quando o próprio reino da Babilônia já foi vencido pelos medo-persas, e agora é um governo persa que está dominando, e é naquele governo que surge ali um homem chamado Neemias, e o outro homem chamado Esdras, que são judeus servindo na Babilônia, servindo ao rei agora da Pérsia. E naquele momento Deus toca a vida daquele monarca, um monarca pagão, um monarca ímpio, o rei Dario, e ali se cumpre uma profecia dada pelo profeta Isaías centenas de anos antes, aonde ele dizia: chamarei o meu servo Dario, e Deus chegou a citar o nome do rei com centenas de anos antes, de antecedência. E agora se cumpre, Deus coloca no coração desse rei pagão, de que ele deve liberar os judeus que estão ali agora na Pérsia, na antiga Babilônia, e ele deve liberá-los para que eles voltem para a sua terra e reconstruam as cidades, reconstruam o seu templo. Então entramos na história de Esdras, de Neemias, eles fazem esta viagem, voltam lá para a região da Palestina depois de 70 anos, e eles agora encontram aquela terra toda devastada, toda coberta de mato, de areia, cheia de animais selvagens que tomaram conta do lugar, inimigos por todos os lados, inimigos de Israel, de Judá. E um desses homens que vem junto com ele se chama Zorobabel, e Zorobabel é o que vai ser responsável pela reconstrução do templo. Por isso, a profecia está falando, dizendo, aqueles que dizem, a pergunta da Bíblia, quem despreza o dia das pequenas coisas, esses vão se alegrar quando verem o prumo, o instrumento do pedreiro, na mão de Zorobabel. O que esse texto está querendo dizer? O que ele está dizendo é que,
diante do tamanho da devastação que aconteceu em Jerusalém, o quadro não era nada animador. Quando Esdras chegou, quando Neemias chegaram, e eles viram aquelas montanhas de escombros, aquela muralha enorme de uma cidade inteira, toda ruída, quando eles viram o templo, aquilo só um amontoado de pedras, quando eles olharam as casas todas destruídas, quando eles olharam o enorme desafio que eles tinham para frente, a Bíblia diz que eles se desanimaram, o povo não tinha ânimo, mas mesmo assim eles foram cumprindo o propósito de Deus e reconstruindo aqueles muros. E a Bíblia nos diz que quando eles finalmente conseguem reconstruir o templo, que eles lançam o fundamento do templo, não a construção propriamente dita, mas eles conseguem estabelecer a fundação do novo templo, devido à necessidade, devido à situação que mudou, eles tiveram que reconstruir um templo muito menor, muito mais insignificante do que era o templo anterior. O templo anterior foi o templo de Salomão, foi o templo construído no momento de maior riqueza da história de Israel, foi construída com os melhores materiais, foi uma construção magnífica, gigantesca, mas agora a história havia mudado, aquela normalidade não existia mais, agora era escassez, necessidade para todos os lados, portanto agora eles tinham que seguir a nova normalidade. E eles então reconstroem o templo, mas eles lançam o fundamento muito menor. E a Bíblia diz que eles fazem uma celebração para agradecer a Deus pelo lançamento da fundação do novo templo. E a Bíblia diz que há um misto de choro e júbilo no momento em que é feita essa celebração. Porque a Bíblia diz que os mais jovens, quando eles viram o templo começando a ser reerguido, eles louvaram a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus, temos o nosso templo. Mas os mais velhos, que tinham conhecido o tamanho e o requinte daquele outro templo, começaram a chorar naquele momento, por ver o quanto eles haviam perdido, por ver o quanto da sua normalidade provavelmente nunca mais ia ser recuperada, ou se fosse, iria durar ainda muito mais tempo. Mas o fato é que o que Zacarias está dizendo nessa profecia é que pequenos inícios não devem ser desprezados, porque ele diz: aqueles que desprezam pequenas coisas, o que era aquilo, o que era aquele trabalho de Zorobabel, o que era o trabalho de Neemias, diante do que já foi a glória de Israel, do que já foi a glória de Jerusalém, agora em ruínas, parecia ser tão pouco. Aquelas coisas pareciam ser tão insignificantes, mas aquilo era um princípio de retorno à normalidade. Era Deus fazendo eles pelo menos voltarem à normalidade de terem uma pátria, a normalidade de terem um templo, a normalidade de terem uma casa onde eles são proprietários, onde eles não respondem a ninguém por aquilo. Enfim, é um reinício. O fato é que esta profecia está ligada exatamente a um povo que não soube valorizar a normalidade, e perdendo essa normalidade, eles agora se encontram em angústia, eles agora têm saudades daquilo que era normal, eles têm saudades daquilo que um dia foi tão comum. Nós temos, nós não temos noção muitas vezes de como a vida pode mudar tão repentinamente. Eu me lembro que eu trouxe uma mensagem falando justamente sobre isso, poucos meses, eu creio que uns 2 meses antes de começar essa epidemia, eu trouxe uma mensagem aqui num culto de domingo, onde eu falei sobre isso, sobre como na verdade nós temos certeza das coisas como elas são, mas que a nossa vida ela pode mudar da noite para o dia, de repente ela pode mudar completamente, e é o que nós estamos vivendo. Muitas nações, muitos povos experimentaram exatamente isso. Eles jamais imaginavam que aquilo que era tão normal e tão comum para eles pudesse mudar tão repentinamente, tão drasticamente.
Um filho disse para o seu pai: pai, estão dizendo que Hitler está querendo matar os judeus aqui na Alemanha. E a resposta daquele pai, um professor de universidade, ele disse: é claro que não, meu filho. Nós vivemos hoje na Europa, no centro da civilização e da cultura. É inimaginável que isso possa acontecer na Europa. E aquilo mudou totalmente em questão de poucos anos. Aqueles judeus tiveram as suas vidas destruídas, a normalidade que eles tinham, eles se viam como cidadãos alemães, eles tinham nascido ali, há várias gerações já, netos, bisnetos que estavam ali. Aqueles judeus já tinham olhos azuis, olhos verdes, cabelos loiros, porque já haviam se misturado há muitas gerações. Aquela era a sua pátria, aquele era o seu lugar. Eles mantinham sua cultura, sua religião, mas aqueles homens falavam fluentemente o alemão, porque eles eram alemães. Sua certidão de nascimento dizia que eles eram alemães. Mas tudo de repente mudou da noite para o dia. As coisas podem mudar rapidamente para muitos povos e indivíduos, e eles serem lançados numa tormenta. Dizem que no dia que foi lançada a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, aquele dia, especialmente de Hiroshima, foi um dia belíssimo. As pessoas que estiveram lá, elas descrevem que aquela manhã foi uma manhã belíssima, calma, o sol brilhando, uma temperatura maravilhosa, estava tudo, era um dia perfeito. O dia mal tinha começado, as pessoas estavam na sua normalidade, haviam ali feito a sua refeição matinal, estavam indo para o seu trabalho e de repente a cidade não existe mais. De repente eles veem algo que nunca havia sido visto antes. O uso de um instrumento de guerra nunca antes usado e que se conseguiu devastar 2 cidades inteiras, incinerou, desintegrou pessoas e as suas vidas mudaram completamente desde então. Hoje nós olhamos o nosso mundo de ponta cabeça pelo Covid-19 e ansiamos pela velha e monótona normalidade de antes. A normalidade de poder sair na rua, a normalidade de poder ir para a igreja, a normalidade de poder ir para a escola, a normalidade de não precisar mais usar máscara, a normalidade de poder abraçar, de poder beijar, de poder se reunir, a normalidade de podermos ser donos de novo do nosso tempo. Como ansiamos pela normalidade quando ela nos é tirada. Descobrimos então que a normalidade é, na verdade, uma bênção divina. Você poder viver dia após dia, sabendo o que vai acontecer, isto é, na verdade, uma bênção. A bênção de Deus, Deus está na normalidade. A Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento manifesta o seu poder. Ou seja, o salmista não está dizendo Deus está entre anjos, Deus está entre querubins, ele está dizendo não, os céus, as estrelas, os sóis, as constelações que vemos de noite, o sol que vemos de dia, Deus está nestas coisas, Deus está na normalidade da criação. E quando o salmista fala sobre isso, ele provavelmente não tinha nem noção do que o Espírito Santo estava inspirando ele a dizer, porque quando fala que Deus está, a glória de Deus é revelada, é manifestada nas coisas normais, naquele mesmo velho sol que você vê se levantar no mesmo lugar e sumir no outro extremo todo santo dia, aquelas mesmas estrelas que você via desde bebezinho, que os seus avós falavam delas, que continuam lá. Ele diz, Deus está nisso tudo, e é exatamente nisso. Hoje sabemos que as rotas, as órbitas dos corpos celestes
são extremamente precisas. A órbita da Terra em torno do Sol é exatamente 365 dias, nunca muda. Desde que existe Terra, nisso está manifestado a glória de Deus e a sua majestade. É nesta normalidade incrível que existe na natureza. A Terra, ela gira, se não me engano, em torno de 1.500 km por hora, é uma velocidade incrível, todo santo dia. É isso que nos dá o dia de 24 horas. Tudo na Terra é absolutamente perfeito e no universo, e segue como um verdadeiro relógio, um esquema perfeito. Eu li certa vez, nos anos 80, que haviam feito o relógio mais preciso do mundo, e é um relógio atômico, e aquele relógio conseguia medir milionésimo de segundo. E então veio a notícia que um dia esse relógio teve que ser ajustado, porque ele estava fora em relação à rotação da Terra. Ou seja, a Terra tem maior precisão na sua rotação do que o melhor relógio já construído pelo homem. Então, quando o salmista diz que Deus se manifesta na criação, que Deus se manifesta nos céus, nas estrelas, ele está dizendo, Deus está na normalidade da vida. Quando Jesus disse, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça, sobre o que Jesus estava falando? Ele estava falando sobre como os homens deveriam aprender a valorizar o fato de ter um travesseiro e uma cama e uma casa, um endereço fixo, deles saberem que todo dia eles podem voltar pela mesma rotina, de saber que todo dia eles têm uma cama, uma casa, um chuveiro, uma família que os aguarda. Jesus está dizendo, eu não tenho esse privilégio. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Numa noite eu estou numa cidade, noutra noite eu estou em outra. E algumas vezes eu durmo numa casa, às vezes eu durmo no deserto. Jesus está, na verdade, ressaltando aqui a bênção que é nós simplesmente termos coisas normais. A Bíblia descreve, por exemplo, a bênção da normalidade, a bênção do trabalho, a bênção da saúde, a bênção da família, a bênção da comida sobre a mesa. A Bíblia descreve a esposa como sendo como uma videira frutífera à sua mesa. A Bíblia descreve os filhos como sendo flechas na aljava de um guerreiro, falando sobre a importância da normalidade da vida, de você ter um casamento, de você ter uma casa, de você ter filhos. A Bíblia fala sobre a bênção de você poder ver os filhos dos filhos. A Bíblia fala sobre estas bênçãos absolutamente comuns, e ela descreve e exalta a normalidade como sendo a bênção de Deus. Elias, o grande profeta, num momento de depressão e que ele estava procurando por Deus, a Bíblia diz que ele não encontrou Deus quando ele estava na caverna, no terremoto poderoso que veio, ou no furacão potente que chegava a quebrar as rochas, diz a Bíblia. E diz assim, e veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. E veio o vento forte, tempestuoso, Deus não estava. Ele encontrou Deus na normalidade de uma brisa comum. Um sopro comum, de um dia comum, de uma planície comum. E ali a Bíblia diz, e Deus estava naquela brisa. Deus estava naquilo que é comum, na bênção de você poder olhar e coisas que não te foram tomadas ou te foram garantidas, mas que não foram garantidas a outros. A bênção de você poder acordar de manhã. Quantos que me ouvem nessa noite acordaram hoje e disseram, Senhor, obrigado pelas minhas pernas? Quem? Quantos? Você tem ideia do que isso significa para algumas pessoas?
Você tem ideia de que esse é o sonho mais elevado que algumas pessoas têm no planeta Terra ao longo de toda a sua existência? É poder ver um dia suas pernas poderem se mover? Quantos aqui levantaram-se hoje e ao abrir os olhos puderam dizer: Senhor, obrigado pela minha casa, própria ou alugada. O fato é que eu não estou como aquele que está desabrigado. Quantos puderam hoje louvar a Deus pela normalidade da vida? Paulo disse: tendo o que comer ou o que vestir, estaremos contentes. Disse: não preciso de grandes coisas. Nessa normalidade de poder me alimentar, ter aonde dormir, ter o que vestir, estarei muito grato a Deus. Quando nós, na verdade, desprezamos a bênção da normalidade, é até aqui uma contradição, que quando desprezamos a bênção daquilo que é normal, normalmente vamos quebrar a cara. Quando desprezamos o normal, normalmente quebramos a cara. O tédio com a normalidade, com a constância, fez com que Israel não glorificasse a Deus pelo milagre diário do maná. Aquilo era um milagre, não há explicação científica, não há como você explicar que algo se materializasse como o orvalho da noite e se tornasse sólido e as pessoas pudessem juntar aquilo e aquilo tivesse sabor de pão de mel, formato de semente de coentro e uma abundância tão grande que cobria toda a areia, todo o chão. E por 40 anos aquilo alimentou uma multidão. É um milagre. E para entender que aquilo não era um fenômeno natural, os judeus tinham que pegar cada dia somente para aquilo, somente para o dia, eles não podiam juntar para o dia de amanhã. Quando eles juntavam, aquilo criava bicho. Com exceção de sexta para sábado, que eles eram autorizados a juntar em dobro, porque no sábado eles não podiam trabalhar, não podiam juntar, era o único dia em que aquilo não dava bicho. Ou seja, era um milagre absolutamente comum, era um milagre extraordinário que havia entrado na normalidade de Israel. E por causa da normalidade, eles deixaram de ver aquilo como um milagre, aquilo era certo. Você cresceu desde criança comendo maná, entrou na adolescência comendo maná, agora milkshake de maná, certamente, hambúrguer de maná, porque agora você é um adolescente. Você se torna um jovem, você casa e você vai, na sua despensa, você tem maná. Agora nasce o seu filho e você vai dar mamadeira com maná. E você está envelhecendo e você só come maná a vida inteira e você já não vê mais aquilo como um milagre. Mas o fato de que aquilo era constante, normal, ali estava a bênção de Deus, porque você sabia que todos os dias em que você estivesse naquele deserto, você nunca iria passar fome. Na normalidade, Deus estava sustentando o seu povo. Por causa do tédio com a normalidade, eles deixaram de dar glórias a Deus pelo milagre da saúde. A Bíblia diz que as pessoas não enfermavam, as mulheres não perdiam os seus filhos, não havia aborto. Ali ninguém ficava com febre, ninguém pegava gripe, ninguém pegava malária. Por 40 anos, aquelas pessoas não adoeceram. Eles deixaram de dar glórias a Deus por não ver a providência de Deus, simplesmente pela água. Para você ter ideia do que nós estamos falando, foram cerca de 2 milhões de pessoas que deixaram o Egito. 2 milhões, fora depois os bebês que nasceram ao longo dos 40 anos. Como é que você, no meio do deserto, você consegue arranjar água para sustentar, para matar a sede de 2 milhões de pessoas por 40 anos? Isso é o tamanho do abastecimento de uma grande cidade como Curitiba. É um tamanho de grandes cidades dos tempos modernos, que as cidades têm dificuldades de conseguir prover água nos tempos modernos, com as bombas elétricas, com os sistemas de tratamento. E Deus proveu simplesmente a água.
Aquelas pessoas deixaram de valorizar a normalidade da água. A Bíblia diz também que por 40 anos a roupa deles não envelhecia, as sandálias não se gastavam. Esse era o normal não era, eu consegui uma roupa nova. Isso seria o pesadelo da Cristina, né? E da maioria das mulheres. O quê? 40 anos usando a mesma roupa, 40 anos sem poder renovar o meu closet. Mas isso era a bênção do Senhor para aquele povo. 40 anos. Quantos aqui tem alguma roupa que faz 40 anos que você tem no seu closet? Alguns até pode ter, mas sabe por que está tanto tempo e está inteiro ainda? É porque você não usa mais. Porque se estivesse usando, qual é a roupa que dura 40 anos? Eu me lembro que eu tive uma bota Regazzoni em Curitiba. Aquilo era feio, que era um diabo, era feio demais aquele negócio. Mas era um negócio que não estragava, era impressionante a durabilidade daquela bota. Mas onde é que está a bota hoje? Já se foi. Não durou nem 20 anos. Não durou nem 10 anos e era considerada algo durável. Olha o milagre de você simplesmente poder ter roupas que não se estragavam, sandálias que não se gastavam. E olha o tipo de ambiente onde eles andavam todo santo dia. Eles não tinham calçadas, eles não tinham pavimento, era todo dia aquilo raspando, era todo dia aquilo desgastando, supostamente deveria desgastar no atrito, naquele material abrasivo do deserto, e não se gastava. Deus fez um milagre no couro daquelas sandálias, Deus fez um milagre no tecido daquelas roupas. Por isso, Israel não valorizou estas coisas. Hoje também, de muita maneira, nós temos pessoas que não valorizam as coisas normais da vida. Muitos não valorizam o privilégio de envelhecer. Muitos não valorizam. Eu não consigo entender isso. Pessoa ficar deprimida porque está velha. Tem uma solução fácil para isso. Morra, miserável. Não quer ficar velho? Morra. Você lembra de quantos amigos seus já partiram e que gostariam de poder estar alcançando a idade que você está alcançando hoje? E por causa de desprezar a bênção da velhice, a Bíblia fala da velhice como uma bênção. É alguém que venceu, é alguém que pôde viver muito tempo, é alguém que pôde experimentar as bênçãos de Deus por muito tempo. Por conta de desprezar o avanço da velhice e insistir em querer ficar jovem a vida inteira, o que nós temos hoje são um desfile de verdadeiras caricaturas vivas, feitas na base de injeções de botox e milhares de dólares em cirurgias plásticas desastrosas. Só eles acreditam que a gente não sabe que eles operaram. Com aquele beiço que já virou do lado avesso, que já não consegue mais colocar ali uma ervilha, né, e manter dentro da boca, que vai no velório e parece que está rindo o tempo todo do defunto, porque esticou a cara num jeito, simplesmente porque não sabe valorizar a velhice, a bênção de poder envelhecer, que foi negado a tantas pessoas. Existem aquelas mulheres que elas não gostam de coisas normais, especialmente em relação a namoro, casamento. Existem pessoas assim, eu conheço algumas. Existem pessoas que, se elas olham um homem trabalhador, normal, que a única coisa que ele quer fazer é estudar, trabalhar, cuidar da sua família, ele fala, não, esse cara é muito careta. Esse cara é muito normal para mim. Eu quero malandro, eu quero um cara aí que sabe que bote fogo no mundo, eu quero uma vida de emoção. E é justamente de tanto desprezar homens comuns que elas acabam se casando com vários retardados. Não quer o normal, casa com o retardado. Faz uma coleção de certidões de divórcio. No ministério e na vida cristã também nós temos tantas pessoas que não conseguem aceitar a normalidade. Eles estão sempre em busca de alguma coisa nova.
São pessoas que estão a vida inteira tentando descobrir qual é a vontade de Deus. Por causa disso, eles abandonam suas igrejas, mudam, geralmente não param mais do que 2 anos numa igreja, 2 anos aqui, 2 anos ali, essa igreja aqui não está, aquela igreja, assim, agora sim, achei a igreja que realmente pode me fazer crescer. Em 1 ano, 2 anos, está vendo um monte de defeito naquela igreja, não, eu preciso ir para outra igreja, e vai. Existem pessoas que estão assim a vida inteira, desde que se converteram, já se passaram 20, 30 anos, e são pessoas que não param em lugar nenhum. Muitas delas abandonam funções nas igrejas onde estavam, abandonam irmãos que os amavam, para ir se aventurar numa busca irresponsável, infantil, porque não se conforma com a normalidade da vida cristã. E quer sempre saber a vontade de Deus. Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer para mim. Qual é o patrão que chega para você e diz assim, olha, bom dia, eu quero que você adivinhe o que eu quero que você faça hoje. Quem é que disse que a responsabilidade de saber a vontade do patrão é nossa? Se o patrão não chegar para você e não for claro e te disser, hoje eu quero que você faça isso, ou a partir de hoje eu quero que você faça isso, você vai para o trabalho e você vai fazer o quê? Você vai fazer o que você sempre fez. Você vai ficar no lugar onde você sempre esteve. Você não vai para casa de noite e fica, meu Deus, me ajude, Senhor, eu preciso descobrir o que está na mente do meu patrão, eu quero descobrir qual é o plano dele para mim amanhã. Ninguém faz isso. A responsabilidade do empregado é obedecer à ordem do patrão. A responsabilidade do patrão é deixar a ordem muito clara para o empregado. É a responsabilidade de Deus dizer para você o que Ele quer. E enquanto Ele não deixar claro, deixar claríssimo o que é que Ele quer para você, a mudança que Ele quer na sua vida, você se mantém na normalidade da vida, fazendo aquilo que Deus sempre exigiu que você fizesse, e ali você serve ao Senhor daquela maneira. É assim que servimos a Deus. Como você acha que foi a vida de Abraão? Você acha que todo santo dia, quando ele acordava, Deus estava na porta da tenda e dizia, bom dia, Abraão, acordou tarde hoje, hein? Levanta que temos uma agenda cheia aqui. Eu vou dizer para você o que eu quero agora, faça isso, aquilo. Abraão, vire para a direita, vire para a esquerda, pule agora, Abraão. Você acha que Deus o tempo todo dava direções para Abraão? Claro que não. As direções que Deus deu a Abraão estão registradas na Bíblia. Só que talvez você não preste atenção que Abraão viveu até 110 anos. Então, para quem viveu até 110 anos, as instruções que Deus deu para ele é muito pouco. E o que ele fez então nos intervalos, entre cada uma das instruções que Deus deu, o que ele fez nos intervalos? Ele viveu a normalidade da vida. Ele simplesmente continuava fazendo e vivendo o que Deus tinha mandado ele fazer. E encontrando Abraão fiel, vivendo dia após dia, talvez décadas, na mesma situação, então Deus diz, agora chegou a hora de mudar, Abraão. Mas Abraão não ficava desesperado, querendo saber a vontade de Deus. Ele estava lá e dizia assim, ó, quem começou essa história toda foi o Senhor. Eu estava lá na minha terrinha, o Senhor apareceu e me falou e me chamou e disse para eu vir para cá e me seguir. O Senhor disse que ia me mostrar, então agora, Senhor, faz isso. Enquanto o Senhor não fizer, eu fico aqui fazendo as minhas coisas aqui. E é esse o segredo da vida cristã. Jesus disse em João capítulo 15, permaneça em mim, porque assim como o ramo não tem vigor, não tem vida, se não permanecer na árvore, assim vocês não têm vida se não permanecerem em mim. E por mais de 15 vezes no capítulo 15, por mais de 13 vezes no capítulo 15, Jesus usa a palavra permaneça, permaneça, fique, stay. O que ele está dizendo? Esse é o segredo da vida cristã. Fique em Cristo, fique no lugar onde você foi chamado, sirva ao Senhor, até que Deus dê a direção. A Bíblia não diz que o apóstolo Paulo se converteu e começou a procurar, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual é o chamado, Senhor? Para onde eu vou? E ficou mudando aqui e ali, não. A Bíblia diz que ele se converteu, foi primeiro entender o evangelho com os apóstolos, depois disso ele ficou servindo ao Senhor fielmente na igreja de Antioquia.
Ele ficou ali ensinando por muitos anos a palavra de Deus e ajudando ali as pessoas. E então a Bíblia diz que num determinado momento o Espírito Santo falou na igreja de Antioquia e disse: separai para mim a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Somente quando o Espírito Santo usou a igreja para despertar e dizer: Paulo, teu tempo aqui em Antioquia acabou, Barnabé, teu tempo aqui acabou, é só então que eles rompem com aquela normalidade e vão para a nova normalidade que Deus vai lhes dar. Mas a fidelidade na vida normal, no dia das pequenas coisas, é que vai determinar as grandes mudanças que Deus poderá fazer na nossa vida. Ao não tolerar a normalidade, os jovens, naquela rebelião normal, natural, que existe nos jovens, que sempre leva eles em todas as gerações, eles sempre querem romper com o normal. Para eles, como eu falo hoje, os mais velhos querem parecer garotinhos e usam roupas de garotos, Os jovens imediatamente olham o velho usando roupa de garoto e falam: isso é roupa de velho, e ele passa a usar outro tipo de roupa. Porque ele quer romper com a normalidade, ele não quer ser normal. E aí o velho acha que está abafando, Na verdade, continua usando roupa de velho. Ele está usando uma nova roupa de velho. É muito sério essa questão, porque os jovens, ao tentar romper com o normal, normalmente terminam aonde? Nas drogas. Porque eles querem: não, eu não quero fazer, eu quero seguir outros caminhos. E aí chega alguém e diz: olha, essa substância aqui, ela te abre a mente, essa aqui ela te leva a você pensar coisas, imaginar coisas que ninguém imagina. Muitos deles terminam na perversão total da sexualidade, da sua sexualidade, na confusão da sua identidade sexual, porque eles não querem ser normais, não querem ser normais. E mesmo entre os jovens cristãos, existe sempre essa busca por profundidades e complexidades, enquanto na verdade dão pouca importância para a vida cristã comum. Aquilo que é o normal de ser um cristão, a vida normal de um cristão, de um Abraão, de um Paulo, a vida normal de uma Maria, eles lutam e sonham por alcançar profundidades, complexidades, mas na verdade rejeitam a normalidade da vida cristã. Na verdade, o que nós descobrimos nas Escrituras é que o maior desafio da vida cristã não é ficar descobrindo coisas profundas e novidades, e nem descobrindo aonde Deus quer que eu vá para cá ou para lá. Na verdade, o maior desafio da vida cristã nas Escrituras Sagradas é você conseguir a habilidade de conseguir reproduzir aquilo fielmente que te foi ensinado. Ou seja, você conseguir manter as coisas conforme te foram passadas. Este é o grande desafio da vida cristã. E é nisso que está a falência, a derrota de muitos jovens hoje. Porque eles sonham com o aprofundamento, a novidade, o diferencial, e por causa disso eles rompem com aquilo que era sua obrigação de continuar transmitindo a mensagem do Evangelho que foi atravessando gerações até chegar neles. Paulo falou: aquilo que de mim recebestes. Jesus falou: aquilo que de mim recebestes. Paulo disse: aquilo que de mim recebestes, transmita a homens fiéis, que por sua vez transmitam a outros. O grande desafio não é ficar alterando, mudando e descobrindo coisas novas, mas é a habilidade de descobrir: deixa eu ver o que é esse cristianismo que tantos foram transformados por ele. Deixa eu me inteirar de tudo isso. Deixa eu viver esta vida comum, esta vida normal. Afinal de contas, o cristianismo ele não é feito dos grandes pregadores, ele não é feito dos grandes cantores. O cristianismo ele é feito dos milhares e milhares de Joões e Marias, pessoas absolutamente comuns, velhinhos e velhinhas,
que não fazem nada de tão especial, mas simplesmente amam a Jesus e servem a Jesus sua vida inteira. E é nisso que o Evangelho se mantém vivo. Não são nos grandes nomes, mas sim na igreja de Jesus Cristo, constituída por uma quantidade enorme de pessoas absolutamente comuns. O lema da Aliança Cristã e Missionária é exatamente isso. Nós somos pessoas ordinárias, pessoas comuns, normais, que recebemos o poder de um Deus extraordinário. Nós vivemos a nossa vida normal e o Deus extraordinário vai operar nas nossas vidas. Embora seja importante, sim, que as pessoas busquem, não só jovens, se aprofundar nas coisas de Deus, é preciso, entretanto, entender que há sempre um perigo nesta busca de profundidades quando você rejeita a base da normalidade. Quando uma pessoa resolve procurar uma teologia e descobrir coisas e não se inteirou nem do básico da fé cristã, essa pessoa está indo num caminho, uma rota de colisão contra Deus. Paulo mesmo disse, ainda que eu mesmo ou um anjo do céu apareça aqui e comece a pregar um evangelho diferente, amaldiçoe o anjo, põe ele para correr, amaldiçoe o profeta, amaldiçoe eu mesmo se eu um dia tentar inovar e criar algo novo no evangelho que vocês já ouviram até aqui. Porque é na normalidade, na sequência daquilo que é transferido, naquilo que é passado, que Deus vai operando. Nessa busca e sede por coisas anormais, por novidades, pais modernos, inclusive cristãos, estão abraçando a psicologia para encontrar meios melhores e mais profundos para educar os seus filhos do que os seus pais lhes deram. E com isso eles acabam abandonando o normal de educar filhos. Eles abandonaram os princípios fundamentais de educação e de bons costumes que os seus pais analfabetos tiveram mais sucesso do que eles. Souberam ensinar muito melhor os seus filhos. Seus filhos saíram muito mais educados, com todos os erros, com todos os excessos que eles cometeram, eles conseguiram produzir filhos muito melhores para a sociedade do que esses agora estão tentando produzir e não estão conseguindo. Seus filhos não têm autocontrole, seus filhos se acham os donos do mundo, o centro do mundo, são mal educados, não sabe se comportar na igreja, não sabe se comportar no supermercado, não sabe se comportar, não sabe como tratar um adulto. Tudo porque nessa sede de inovar e mudar, as pessoas abraçaram uma nova ciência, cuja maior parte, na verdade, é pseudociência, chamada de psicologia, da qual, diga-se de passagem, a maior parte dos seus expositores são ateus, são homens e mulheres que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, nenhum compromisso com as coisas de Deus, e são eles que estão aconselhando os pais a como educar os seus filhos. Por mais que se diga, meu pai errou nisso, errou naquilo, apenas não cometa os mesmos erros, mas não jogue fora o bebê com a água suja da banheira. Não cometa os mesmos erros, mas valorize os acertos. E talvez aí esteja a cura para muita gente traumatizada, porque quando você começar a olhar quais foram os acertos do teu pai e da tua mãe, você vai começar a ver que eles não eram tão maus quanto você pensava, e que na verdade você tem muito mais motivos para agradecer do que para criticar. Muitas vezes oramos e não vemos Deus fazer nada de diferente, e não sabemos que o normal é exatamente a grande bênção que Deus está conferindo. Você anda numa cidade, você anda numa rua e você vira uma esquina e olha ainda mais 2, 3 quadras para andar, para chegar até um trabalho monótono ou para a escola que você faz todo santo dia, e você suspira e diz, meu Deus, nada de anormal, nada diferente,
sempre a mesma coisa. O que você não sabe é que segundos antes de você dobrar aquela esquina, o ladrão que estava ali, o assassino que estava ali, o estuprador que estava ali, Deus tirou, ele ia romper a normalidade da sua vida, e Deus eliminou ele, tirou ele da sua vida. Quantos livramentos Deus nos dá desse tipo, e nós olhamos tudo normal da nossa vida e não sabemos quão pior podia estar. Nós não sabemos como a nossa vida poderia ter virado de pernas para o ar. O fato de estarmos normais naquele dia é a bênção do Senhor. Deus continua conosco, Deus continua nos sustentando. É como se você imaginar um terreno, você está num chão, num campo, e diz: que campo boring, não tem nada de novo, não acontece nada, não brotam flores, nada existe de especial e de diferente. O campo é reto, não tem nada demais. E se você pudesse ver que embaixo de onde você está pisando, a terra está ruindo, há um abismo ali se abrindo, e Deus te livrou. Você não viu o livramento que Deus te deu, tudo que você está vendo é só aquele campo chato, verde, sem flores, e você diz: que coisa, onde é que está Deus que não me abençoa? Você não está sabendo é o quanto aquele chão que você está pisando, aquilo é a própria bênção de Deus na sua vida. Nós ansiamos pelo retorno à normalidade e devemos orar para que Deus faça cessar tudo isso. E sabemos que assim como o trabalho de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, quando tudo isso passar, haverá um entulho tão grande de problemas, de conflitos, serão tantas empresas quebrando, serão tantas pessoas desempregadas, serão tantas situações difíceis que as pessoas terão que enfrentar. Mas pouco a pouco nós vamos voltar à normalidade. Deus vai nos dar a bênção novamente de vivermos uma vida normal, de podermos estender a mão e cumprimentar uma pessoa, pegar um objeto no supermercado e não termos que desinfetar e lavar tudo. Vamos poder respirar o ar e sem medo de que o respirar possa nos matar. Vamos poder voltar a nos reunir com um grupo de pessoas que amamos, que nos sentimos bem. Vamos poder nos divertir, vamos poder assistir um filme no cinema, vamos poder frequentar de novo a igreja, enfim, vamos voltar ao normal. Mas depois dessa experiência, voltar ao normal com a mesma mente que tínhamos antes, será um enorme desperdício. Que possamos voltar e dar graças a Deus pela normalidade. Que possamos dizer: obrigado, Senhor, porque tantas vezes eu reclamei que o Senhor não estava comigo. E depois de que eu vi, Senhor, como a vida pode ser mudada tão radicalmente, eu vejo que dia após dia a Tua bênção está comigo. O salmista dizia, falando da normalidade, e na normalidade ele via a glória de Deus, ele diz: me deitei, coisa tão comum, dormi, coisa mais comum ainda, levantei, coisa super comum, por uma só razão, porque Deus cuidou de mim, porque as suas misericórdias se renovaram. Deitei, dormi e acordei por causa da graça de Deus. A graça de Deus e as suas maravilhas está exatamente nessa normalidade. Valorize, aprenda a valorizar a sua igreja, aprenda a valorizar os seus amigos, aprenda a valorizar os seus pais, os nossos idosos, que muitos agora não estão. Hoje mesmo eu vi uma cena muito bonita, pessoas com uma faixa e cantando parabéns, numa distância enorme, foram visitar uma pessoa que está fazendo aniversário, mantendo uma distância enorme, não podem dar o abraço, não podem ir ali festejar. Quantas pessoas estão casando com uma tela de Zoom, onde ali estão os pais, onde estão as testemunhas, e ali só o casal casando, às vezes com o pastor também numa tela, celebrando o casamento na outra tela, porque simplesmente num momento como esse, tão sonhado, de celebração, de abraços, de beijos, simplesmente a nossa normalidade nos foi tirada.
Que quando passar tudo isso, saibamos dar glórias a Deus pelas nossas pernas, pelo ar, que possamos dar glórias a Deus pelas reuniões que podemos participar, pela igreja que sempre está com as portas abertas para nós frequentarmos, que possamos dar louvores a Deus pela escola que podemos estudar, que possamos dar louvores a Deus pelo trabalho, pelo ato de simplesmente levantar e ter aonde trabalhar, por ter a comida sobre a nossa mesa, por ter o que vestir. E nessa normalidade, vamos tornar absolutamente normal, sempre glorificarmos e agradecermos a Deus por todas as coisas.